Estamos de volta. Vocês estão vendo aí, é sobre o crime, a lei de abuso de autoridade, o Estatuto do Criminoso. Mas nós temos outras coisas muito recentes aí. Constância, o que você acha essa luta quase corporal que eles fizeram, esse desespero para tirar o COAF da mão do ministro da Justiça? Bom, o que a gente poderia dizer foi basicamente o que Fernando Fernandes resumiu. O povo, a sociedade vai pagar a conta. A sociedade vai pagar a conta. Porque, na verdade, o COAF é um dos maiores instrumentos que a sociedade teve à sua disposição, a justiça teve à disposição. Gostaria depois que o Arthur falasse, que ele é especialista nessa matéria. Mas o COAF é um instituto que a sociedade tem para entregar ao Ministério Público, à Polícia, ao Judiciário e para que ela saiba efetivamente quem é o praticante dos crimes contra a sociedade. Para mim, é uma outra tragédia que, infelizmente, está acontecendo. Mas eu não sei, eu espero que o presidente da República, né, eleito com uma manifesta vontade de modificar as estruturas, porque ele diz o seguinte: pelo menos essa foi a postura dele, eu sou contra a velha política, essa aqui é uma nova política, é uma política de enfrentamento, de afastar aqueles que a vida toda se locupletaram pela política. E eu tenho certeza absoluta, né, que ele vai, no momento certo, modificar a situação. É evidente que não pode ficar refém, efetivamente, do Congresso Nacional. Deveria ter pessoas que tivessem... O Victor Hugo tem uma poesia maravilhosa, ele dizia o seguinte, que você tenha inúmeros amigos, mas dentre estes tenha um deles que seja honesto e diga para você, aqui você está errando, é aqui que você precisa retomar o rumo, né? Eu espero que alguém chegue e fale assim, presidente, o senhor disse isso, hein? O rumo é esse. Eu gostaria de ouvir o Arthur falar sobre a questão do COAF, sobre investigação, que ele é um dos maiores conhecedores aqui do assunto, no Brasil. A questão do COAF, numa linguagem fácil, o COAF representa apenas uma ferramenta pequena, porque existe um sistema anti-lavagem de dinheiro que faz a prevenção à lavagem de dinheiro. E o COAF é uma pontinha pequena, porque o que acontece? Os bancos, as incorporadoras de imóveis, os joalheiros e todas as pessoas que têm contato com dinheiro em espécie, com uma circulação de dinheiro suspeita, informam o COAF. E o que o COAF faz? Apenas transfere essa informação para a polícia ou para o Ministério Público. A partir do momento que o Ministério Público recebe essa informação, ele requer a quebra do sigilo bancário ou fiscal para que possa ser detalhado, para que possa ser melhor explicado aquilo que veio das entidades obrigadas a fazer a vigilância. Então, o COAF nada mais é do que um intermediário dessa informação entre os bancos e outros órgãos, outras entidades, para o Ministério Público. Então, não é o COAF o grande vilão dessa história. E para que isso aconteça, existe toda uma autorização legislativa. Então, o COAF está agindo amparado em lei, e não vai ser mudando o COAF de lugar, tirando da pasta da Justiça e colocando na pasta da Economia, que vai mudar alguma coisa. Absolutamente. Isso não muda nada. O que, na verdade, nos preocupa é acuar a polícia, acuar o promotor. Eu estava conversando aqui no intervalo e dizendo o seguinte: a polícia vai fazer uma busca e apreensão na casa de um cidadão que tem um pedófilo que tem imagem de crianças fazendo sexo. Evidentemente que isso vai causar um alvoroço na vizinhança e vai causar um vexame para aquela pessoa que está sendo alvo da busca e apreensão. Esse vexame que é causado pelo crime que é cometido vai ser o suficiente para transformar os policiais em agentes criminosos. E o juiz que deu a ordem, né? Atinge o juiz que deu a ordem. E até porque o crime de pedofilia
cria um bafafá mesmo, porque o pedófilo é uma figura enigmática, porque todo mundo o defende. No primeiro momento, ninguém acredita. Não, fulano, eu trabalho com ele há muitos anos, não, é meu parente, é um homem de bem, é um enigma. Isso. Então, há uma inversão de valores, né, e tudo isso não foi votado com cuidado, foi fruto de algo pernicioso, uma estratégia montada para fazer algo errado, né? Porque senão não seria assim, né? Uma votação de urgência, sem estudo, sem aviso para a sociedade, sem que a gente possa... voto nominal, né? Aí, jogou escondido, sem ser voto nominal, entendeu? E acordo de... Porque ali todo mundo, ele tinha todos os partidos de esquerda querendo, certo? O presidente quer, certo? E aí eu vi alguém dizendo que o Bolsonaro pode não querer, porque ainda vai votar no Senado a reforma da Previdência. A reforma da Previdência deixou de ser uma coisa de Bolsonaro. A reforma da Previdência é uma coisa inédita no país, o que Deus fez com esse país. Eu nunca vi o povo ir para a rua pedir alguma reforma. Em país nenhum, o Macron caiu na besteira lá de dizer que ia fazer a reforma lá. O povo do colete está na rua até hoje, pichando, quebrando tudo. Aqui o povo foi para a rua e disse, não, vamos fazer a reforma da Previdência. E cortar, muitos que estão lá se manifestando, cortando na própria carne, né? Sim, cortando a própria carne, Então, é verdade. É uma perspectiva. Agora, uma coisa só a respeito do COAF que me preocupa, senador, que é o seguinte, estava na Justiça, o Congresso, a Câmara disse que era para ir para a economia, e agora o Bolsonaro está levando para o Banco Central. A minha preocupação é que no Banco Central, que tem regras muito rigorosas, que não vai admitir pessoas de fora, delegados, etc. Tal, serão pessoas de carreira do Banco Central. Então, vão descaracterizar o COAF. Será qualquer coisa menos COAF. Então, a perspectiva é que a gente precisa ficar de olho, alguém alertar o Bolsonaro, o próprio Sérgio Moro, para que essas coisas não venham a acontecer. É um instrumento como tantos outros que o Ministério Público tem. E eu participei da criação desse instrumento quando o Aécio Neves, cidadão aí, era presidente da Câmara, e Rames Tebet, falecido senador, assumiu o Senado. E houve uma onda grande de violência, juntou tudo que tinha sobre segurança nas duas casas e fizeram uma comissão. E eu era parte dessa comissão que criou a lei de droga, que foi substituída agora, e em que a figura do usuário, do dependente, foi criada ali, e eu participei desse texto, para criar esse texto do usuário, do dependente. Foi ali que criou o COAF. E eu participei disso junto com a doutora Adriane, que nos auxiliou, a esposa do Jobim. Adriane Sena. Doutora Adriane, entendeu? E nós nos debruçamos sobre aquilo lá. Eu conheço o texto, porque me debrucei sobre ele naquela ocasião. Aí, bom, esse fato que ocorreu, acho que é o que está falando, parece que está chegando no momento que a gente decide, não tem como, ou então o último apaga a luz. E esse fato aí agora, eu pergunto para vocês também, que para mim é um ataque à segurança nacional, um cidadão estrangeiro que invade o celular de um juiz, de uma força-tarefa, do Ministério Público e tenta, aí eles começaram a fazer dele um criminoso. Em qualquer país do mundo, na minha visão, já teria saído algemado e expulso do país. Eu, até hoje, não vi nada, não sei se vocês viram, naqueles diálogos que eles publicaram, que a imprensa se juntou a eles para poder divulgar, eu não vi nada que caracterizasse os crimes. Bate-papo e fofoca. O teor das conversas, inclusive eu participei de alguns grupos da Lava Jato, na época da investigação do Triplex, e certamente há lá conversas minhas com o Deltan e com tantos outros. Agora, as conversas que os promotores ou procuradores estão lá debatendo são estratégias que poderão ser usadas ou não. E ao conversar com o Sérgio Moro, como o Deltan fez algumas vezes, nós fazemos pessoalmente. Quando vamos ao fórum, levar um despacho para o juiz, a mesma coisa que faz o advogado também. Vai lá conversar com o juiz e o juiz recebe. Eu gostaria de dizer o seguinte aqui, é um caso que tem que dar busca e apreensão por isso. O juiz vai falar, eu vou apreciar. Se é o caso ou não. No final de semana. A qualquer hora, do dia e da noite. Então, assim, estão criando factoides, a imprensa está comprando a história de algo que é extremamente grave, porque é criminoso, né? É fruto de uma interceptação ilegal, imoral, ilegítima,
e as pessoas estão dando aso. E o que é pior, está soltando a conta-gotas para fazer algo que é uma mentira, tantas vezes repetida, para se transformar numa verdade. E transformar o Deltan e o Sérgio Moro em bandidos. Aí aproveita essa lei de abuso de autoridade e você coloca tudo junto. Eu vejo essa lei de abuso de autoridade, Magno, como se fosse a última das tentativas da bandidagem. Colocaram lá a mordaça do Zé Dirceu, colocaram lá porque o promotor vai se sentir intimidado, não vai investigar com uma lei dessa, não vai propor ações, ele não tem instrumentos em segurança jurídica, então eles colocaram tudo de ruim que eles não conseguiram passar em outras oportunidades, estão colocando dentro dessa lei exatamente para calar a boca, para transformar o Brasil no país da impunidade. Blat, eu queria só complementar o seguinte, de uma forma assim bem didática para o cidadão, né, as pessoas que estão nos assistindo, para que eles entendam o seguinte: imagine você tem um jogador de futebol de uma equipe do Corinthians e outro do Palmeiras. É a grande rivalidade em São Paulo. Só que eles têm vida normal. Às vezes são amigos, às vezes eles fazem um churrasco durante a semana, às vezes passeiam com as famílias juntos, vão jantar. E no domingo eles vão jogar, cada um busca a sua. Não é possível que alguém entenda que o fato de eu ser amigo do magistrado, ele vai modificar a sua imparcialidade, eu vou modificar a minha postura. É isso que a sociedade tem que ver. Aqueles diálogos foram absolutamente corriqueiros, absolutamente normais. Não há um ministro do Supremo que não receba a parte. O advogado vai lá, leva uma minuta, leva um trabalho, um resumo de tudo aquilo que ele vai fazer a sustentação. Isso é natural. E mais, agora, o segundo ponto que a gente nota é o seguinte: bom, mas isso daí pode atrapalhar alguma coisa. Primeiro, como disse o Blat, como disse o Arthur, é absolutamente ilegal. É uma escuta ilegal, uma interceptação ilegal. E nós já tivemos, e isso eu chamo aqui o testemunho do Magno Malta, nós tivemos um caso desse jeito. O Demóstenes Torres, que era senador, o Demóstenes Torres foi processado, perdeu o mandato, porque os senadores entenderam que eticamente a conduta dele era reprovável, foi processado e, posteriormente, o Supremo entendeu que era ilegal aquela escuta. Que foi objeto da investigação dele. O que aconteceu? Foi anulado e o Demóstenes Torres restabeleceu o seu cargo, voltou a seu cargo e hoje ele é aposentado. Então, aquela escuta que naquele momento o Supremo disse que era ilegal, hoje o Supremo não pode, em hipótese alguma, eu estou dizendo isso como cidadão, como ator jurídico, que eles não podem utilizar 2 pesos e 2 medidas. Naquela época, salvou-se não o mandato, porque o mandato, quem resolveu foi os próprios senadores. Ali foi uma questão ética. É porque a questão do decoro parlamentar. O resumo é o seguinte: quando o sujeito se comporta de forma a expor a casa. A instituição. Só que no aspecto criminal e no aspecto da improbidade administrativa, o Supremo disse que aquela escuta era ilegal porque foi feita uma interceptação sem autorização e o Demóstenes foi absolvido. Na verdade, foi anulada toda a investigação e aí já houve a prescrição tanto do crime quanto da improbidade e ele restabeleceu. Muito bem lembrado. Aliás, a gente está falando aqui muito do Congresso Nacional, mas é importante também notar esse esdrúxulo instrumento que está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em que não se tem, seria objeto, inclusive, de apuração, se essa lei passar, de abuso de autoridade, porque eles fizeram um procedimento, né, que não se tem uma pessoa determinada e o Ministério Público não participa e o Supremo Tribunal de ofício determina as investigações, né, com relação aos ataques que os ministros não, sem contar que estão fazendo lei também agora. Exatamente. Né? Eles são o parlamento. Eles agora criaram um tipo penal que o parlamento não criou, porque quem legisla é parlamento. Eles criaram o crime de homofobia. Porque o que é homofobia? Homofobia é um termo que foi definido por estudiosos do comportamento humano. É o sujeito que vê homossexual, quer matar, quer destruir, quer ver o cara sangrar. Sim. Aí eles vão lá e determinam agora, criou o tipo que isso é o mesmo crime de racismo. Mas racismo não vem de raça. Na verdade, isso não é religião, isso é ciência. Não existe cromossomo homossexual.
Ou você nasce macho ou você nasce fêmea. Agora, você quando faz a opção por homossexualismo, eu tenho uma dívida com você. Eu posso te dever o respeito, porque a regra da boa convivência é o respeito. Eu te respeito e você me respeita. A sua opção é a sua opção. E eles agora criaram. O problema é o ativismo judicial do Supremo, porque o Supremo Tribunal Federal deve ser guardião da Constituição, mas cada um é uma Constituição ali. Cada um é um. O que vocês não podem falar, pode deixar que eu falo. Eu não tenho imunidade. Eu acresço um exemplo então, disso, senador. Audiência de custódia. Audiência de custódia não existe nenhuma lei no Brasil que determina isso é uma palhaçada, né? a existência de audiência de custódia, que foi decorrência de uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça. E na audiência de custódia agora, o preso diz assim, ó, me senti constrangido ao ser apresentado perante Vossa Excelência. Pois não, senhor policial, o senhor sai preso. Então, na audiência de custódia, já vão aplicar a lei de abuso de autoridade, ou seja, o mundo está acabando. Isso foi criado pelo PT. Exatamente. Essa audiência de custódia é uma piada, porque o Conselho Nacional de Justiça, eu participei da criação, eu já estava lá, quando criou-se o Conselho do Ministério Público, e ambos com a mesma responsabilidade. Só existe um fator, foi criado para isso. O Conselho Nacional de Justiça é para julgar atos, comportamentos éticos ou não éticos de magistrado. Ponto. E mais nada. E mais nada. Controlar externamente as instituições. Mais nada. Ou se as corregedorias dos estados, do Judiciário, do Ministério Público falharem, lá está o Conselho Nacional. É importante, é um instrumento importante. Aí você chega Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa, lá no Conselho Presidente, mandou uma ordem dele. Ele criou essa lei, a ordem dele como presidente do Conselho, para os cartórios que estavam autorizados a fazer casamento homossexual. Rapaz, quer fazer lei, amigão? Tira a toga e disputa a eleição. O que nós pregamos para o Brasil é uma lei que já passou na CCJ de Ana Amélia, minha e de Ana Amélia, que o mandato de ministro supremo será de 8 anos e ponto. Não serão suplentes de Deus mais. Porque o problema é que ele se sente suplente de Deus. Então, o que acontece? E nós dizíamos, eu verbalizei isso, continuo verbalizando, falava com o candidato Bolsonaro, dizia isso e pregava isso com o microfone na mão. Deve ter um monte de discurso de YouTube eu falando isso. E já falei na tribuna do Senado. Eu acho que o presidente, o novo presidente, deve chamar para si a responsabilidade e no primeiro mês mexer na Constituição, O nego fala, não, isso é cláusula pétrea, não sei o quê. Cláusula pétrea, quando quer, eles quebram qualquer regra, faz qualquer coisa. E muda a Constituição do Supremo. Lá tem 11, mete mais 10 para quebrar essa lógica. Mete mais 10 para quebrar essa lógica. Porque nós vamos aguentar até quando? Nós cometemos um erro grande quando nós votamos essa tal lei da bengala. Fomos engabelados por um argumento de que as pessoas ainda estão lúcidas, com 65 anos, que pode ajudar muito ao país, e empurramos para 75. Ó, até quando? Até quando? E eles não têm problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Estão lá, 11 pessoas, que fazem o que querem, como querem, num país de 208 milhões de pessoas, um país cristão, e que eles não estão nem aí para o azar. Tem uma decisão de Barroso, um voto dele na legalização da maconha, que é muito interessante. O voto dele, ele diz assim, um cidadão brasileiro pode ir depois do trabalho, ir para casa e tomar sua bebida e dormir de porra, é um direito dele. Pode também fumar um baseado e dormir de cabeça feita. Como que um ministro supremo fala um trem desse, escreve um negócio desse? Se é crime, você fazer apologia ao crime, a maconha está na ilegalidade. É crime. Mas não estão nem se lixando para nada. Gilmar levanta e fala, fecha teu escritório de advogado. Aí o outro ao vivo, o senhor é uma vergonha para essa casa, que não sei o quê. Nós somos obrigados a isso. Nós somos obrigados a isso. E quando nós fomos para a rua, nós entendíamos que ia trazer para dentro das duas casas uma geração que estava gritando na rua com coragem, postando tudo nas redes sociais, numa valentia imensa, que essa valentia ia ser o benefício do Brasil no parlamento. Eu fico tentando ver, vejo 3 ou 4 que verbalizam as coisas e a maioria não verbaliza. Vamos falar um pouquinho de cabelo.
Eu só queria falar uma coisinha. Tem um cabelo falou uma coisa então continue. que eles não combinaram, né? Acho que não foi pensado, eu acho que foi muito bem pensado. Eles combinaram muito e executaram. Então, só isso que eu queria falar. Não é por acaso. O doutor falou isso. Eu acho que eles não combinaram, votaram. Não, eles combinaram não, muito. Combinado foi um jogo tava. muito bem combinado, né? Muito bem combinado. Mas muito bem combinado em todas as esferas não sei se com tudo, nenhum poder, mas nenhum poder eu tenho certeza que estava tudo combinado. No outro eu tenho certeza que não estava com todo mundo, porque eu ainda continuo acreditando no presidente e tenho certeza que eu também. Ele foi pego de surpresa também. Porque o Moro, que é ministro dele, jamais ia aceitar uma coisa como essa, se tivesse conhecimento. E o Moro virou o alvo dessa gente. Sim. Né? E eu gostaria de me dirigir pessoalmente a você, Moro, e a Daltan, e dizer: continue firmes. A prova mais contundente de que vocês estão certos é o fato deles se levantarem. Se não tivesse se levantado, podia ter medo que alguma coisa estava errada. Mas é a prova mais contundente. Digo para você, Brat, para vocês do Ministério Público, né? O Brasil é agradecido. Esse Brasil que viu o Lula fazer striptease moral em praça pública, que viu o Lula fazer fortuna para 2 filhos que nunca deram um prego numa barra de sabão e hoje vê preso pela iniciativa do Ministério Público de São Paulo, e você foi o protagonista disso, né? Enfrentou isso, deve enfrentar pressão até hoje, essa esquerda deve te odiar nas redes sociais. Eu nem abro mais o Google para ver o que estão me xingando, todo dia me xingam. Todo dia, né? Então, mas em nome da nação brasileira, que eu cruzei esse país de ponta a ponta, eu vi esse país todo vestido de verde e amarelo, eu quero agradecer sua coragem, sua determinação mesmo, dos seus companheiros. O Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo sempre foi parceiro nas grandes CPIs que eu comandei, e grandes CPIs mesmo, que o Brasil não terá outra, até porque do narcotráfico eles foram pegos de surpresa, depois eles foram se preparando. Mas também a da pedofilia, nos últimos tempos, quando eu estive aqui dentro do Ministério Público, foi aqui que eu ouvi aquela mãe que levou a filha, criancinha, para tocar no homem nu dentro do museu, né? O Ministério Público comigo, o tempo inteiro aqui, me dando todo o suporte. O procurador-geral me deu todo o suporte, não foi só as instalações, cada promotor na sua área me dando todo o suporte, dando suporte a essa CPI, que nós propusemos uma série de medidas, algumas delas que já foram até aprovadas, preventiva para as nossas crianças do Brasil. Então, o país é grato ao Ministério Público, sabe? O preço a ser pago em nome de causa, não tem como definir, porque causa é causa. A gente luta a causa, a gente luta a vida, a gente luta os interesses da vida. Então eu sei que tem problemas, claro, mas são muito mais vitórias e virtudes que a instituição Ministério Público tem trazido para o Brasil, principalmente nesse momento grave. Vamos manter a esperança, manter lutando. A nossa luta, nosso instrumento e ferramenta são as redes sociais, falando com as pessoas na rua, e não vamos engolir. Mais uma vez, quero afirmar que aqueles que certamente votaram desavisadamente, certamente eles não votarão contra um veto do presidente da República. Antes de encerrar, eu só quero que você fale aí do Instituto, bem rapidinho. Nós temos um estúdio especializado em cabelos crespos, já há 35 anos, e onde nós temos os tratamentos para os cabelos crespos. E eu falo que um trabalho que a gente faz muito importante é o tratamento com crianças, que as mães às vezes não sabem cuidar dos cabelos. Então nós temos crianças de 11 anos que as mães levam ao nosso estúdio para tratamento. Então nós temos produtos para cabelos crespos e os tratamentos que nós fazemos. Eu falo que esse trabalho que é muito gostoso de ver esse trabalho hoje de você orientar os pais, e eu vejo também o interesse de nós homens hoje cuidando das filhas, dos cabelos. Eu tenho vários pais que cuidam das filhas, então nós temos produtos, ensinamos as pessoas a cuidar dos cabelos, e é um trabalho muito sério, que eu faço lá no estúdio, o Fernando Paolo, que além de hoje ser o cantor, o apresentador também é visagista, é o cabeleireiro também lá, um dos sócios da nossa empresa, minha filha Pâmela. E é jiu-jiteiro também, né, meu?
É. É do jiu-jitsu também. É do jiu-jitsu, é bom de briga É também. meu parceiro, meu parceiro. É bom de parceiro, briga. É do meu ramo. Então é um trabalho que a gente já desenvolve há 35 Onde que anos. Fica no Jardim São Paulo, na Rua Gaspar Soares 390. Eu vou deixar também aqui eu faço um trabalho muito importante também no Instagram, que é @estúdio Fernando Fernandes, onde eu coloco todos os dias um vídeo, 2 vídeos, respondendo as dúvidas das pessoas. Então, @estúdio Fernando Fernandes, lá a pessoa já consegue me localizar, consegue ter uma avaliação comigo também. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Foi enriquecedor estar aqui. Muito obrigado mesmo por participar. Eu não tenho nem como agradecer. Eu que agradeço a sua presença, obrigado, volte sempre. Seu filho é gerente aqui, na hora que ele quiser. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter vindo. Amigo Blatt, obrigado, viu, por ter Eu que vindo. agradeço, é uma honra e é bom dizer o seguinte, muita coisa boa nesse país aconteceu graças ao nosso senador Magno Malta. Eu sou testemunha viva disso, acompanhei muitas CPIs, muitas comissões e você com a sua coragem e determinação fez um bem muito grande para a nação. Não sei o que falar não. Consenso, obrigado, hein? Bom, eu quero dizer o seguinte, tudo aquilo que ele disse de bom para o Ministério Público, pode ter certeza o seguinte, grande parte devemos ao senhor, a sua atuação, a sua intransigência na defesa da sociedade e principalmente no respeito àqueles que defendem essa sociedade. E eu espero que a sociedade não pague a conta. Eu espero que a sociedade vá para a rua novamente e que o presidente da República saiba que se aqueles que fizeram esse ato de vingança, como bem ressaltou Fernando Fernandes, de um momento que já estava esperando, que esse projeto já está rodando, estava dormitando no Congresso Nacional há mais de 6 anos, e de repente, em questão de segundos, se acertaram, votaram, e o que é pior, a sociedade deve saber o nome de cada um daqueles que votaram, porque eles se negam a apresentar, a se identificar. Nenhum diz assim, eu votei a favor do abuso de autoridade, eu votei pelo Estatuto do Criminoso. Eu acho que é importante que eles assumam essa responsabilidade para que a sociedade possa cobrar deles doravante. Muito obrigado pela oportunidade. Também quero te agradecer, senador Magno Malta. Quero te cumprimentar por ter eleito esse tema, que é muito caro para a gente. Ninguém teme ser investigado quando comete um determinado ato infracional. O que a gente teme, e nós temos as nossas corregedorias para isso, né? Nós temos toda as casas e as estruturas preparadas para punir quem comete abuso. Então, nós não temos nenhum problema com relação a isso. O que nós tememos é a criação de uma lei de forma abusiva. Isso realmente afeta não o Ministério Público, mas a sociedade, que vai deixar de ter a apuração feita como era antes. Isso realmente é muito importante. A gente agradece ter trazido esse tema a debate assim, num programa onde a gente pode ficar bastante à vontade para falar o que pensa. Só mais um agradecimento ao senhor. Eu queria agradecer em nome da minha família, minha mãe falecida, meu pai, que eu cresci ouvindo Francisco Egídio e conheci o pai e o neto do Francisco Egídio, que para nós é uma honra muito grande, graças a essa oportunidade. Muito obrigado. Acesse o YouTube aí que vai achar Francisco Egídio cantando, né? Figura da música brasileira, das mais importantes. Olha, eu sou grato a vocês todos, mas eu gostaria de deixar você encerrar o programa mandando um recado para o presidente Bolsonaro, em nome da sociedade civil desse país, pedindo a ele que vete essa lei. Ele sabe as razões pelas quais, mas o apelo da sociedade é sempre importante, e você vai encerrar esse programa mandando esse recado para o presidente da República. Bom, eu quero pedir para o presidente Bolsonaro vetar esta lei para realmente salvar o Brasil. Nós dependemos do senhor, do ministro Moro e dos procuradores que defendem o povo brasileiro. Nós precisamos disso.
Eu acredito no senhor, eu votei no senhor e acredito no senhor. Então é isso que eu lhe peço. Gente, muito obrigado pela audiência aí. Fique com Deus. Boa semana a todos.